Achei muito interessante uma pergunta que fizeram pra ele hoje. Como ser sexy sem ser vulgar? As pessoas têm muito essa preocupação, né? Era uma coisa que A cara dele. que eu ostentava, assim, também. A mulher, ela é ensinada, né? A, não, seja sexy, mas não seja vulgar. Hoje em dia eu já perdi o preconceito com esse negócio de vulgar. Boa. Porque, porra, né? O que tem em ser vulgar? E daí? Qual o problema em ser vulgar, né? Boa. Sabe que teve um cara chamado Diógenes o Cínico. Inclusive a sociedade de estudos de filosofia que eu tenho chama-se a Sociedade da Lanterna por causa dele. Porque dizia-se que ele andava pelas ruas de Atenas durante o dia com uma lanterna acesa procurando um homem de verdade. Mas não por questões sexuais, um homem no sentido... E esse cara, ele tinha um profundo desprezo pelas convenções sociais. Eu me seguro muito, mas eu tenho um profundo desprezo pelas convenções sociais, algumas em especial. Então, essa coisa de vulgaridade, eu acho isso tudo tão maravilhoso. A liberdade da pessoa poder fazer o que bem entende, da pessoa poder se autodeterminar, da pessoa agir de acordo com o que é interesse dela. Essa coisa de ficar dizendo que o outro pode ou não fazer de si mesmo, eu acho isso de uma baixeza, de uma falta do que fazer, né? Então, o que o cara vai fazer dentro de um quarto fechado? O que ele deve ou não comer? Então, assim, o que eu gosto muito dessa atuação, por exemplo, a Lara, como eu estava dizendo, e outros que estão trabalhando nas redes sociais e que dizem assim, olha, o sucesso, ele passa por aqui, por aqui, por aqui, pelo empenho, pela disciplina, pelo trabalho e tal. Quer fazer, faça. Não quer, não faça. Porque fica parecendo que é um pecado ser um pobretão que nunca fez. Não é um pecado, cara, é uma escolha. Então, assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Faça isso, se determine, faça as escolhas. Só não reclama depois, que eu tenho que pagar a sua fatura. Então, esse é o ponto. Eu acho que esse é um elemento interessante de oferecer, mas faz quem quer. Exatamente. Aí então, depois... se quiser ser sexy e vulgar, seja, né? Desde que lide com as consequências disso, tá tudo certo. Exatamente. A Bela Falcone, ela postou ontem, se eu não me engano, algo bem polêmico, assim. Ela tava falando de o sexo aos olhos de Deus e tal. Ela se converteu? Então, sim. Já faz um bom tempo, na verdade, que ela... Só você ainda nos converteu. Só tá faltando... E você não vem não, que você também você tá bem longe. Eu tô preocupado com nem você, tem. porque você tá grávida agora. Pronto. Mas tem que batizar a criança, exatamente. Nossa. Aí ela tava falando isso, de que esse negócio de que tudo tá liberado, não é bem assim. Né? Que aos olhos de Deus, algumas coisas, com certeza ele não veria. De uma forma, né? E aí ela causou se polêmica. referindo a sexo? A sexo, Ela tá falando especificamente de sexo. Tá, mas ela tá falando sobre o prisma de uma ótica cristã, certo? Sim, sim. Mas mesmo assim, houveram ali pessoas cristãs que discordaram. Não, mas eu achava que entre o casal, desde que tudo esteja em comum acordo, ela, não, mas veja bem, você acha que aos olhos de Deus uma suruba, por exemplo, vai ser legal? Não, porque inclui outras pessoas, mas foi isso mesmo que ela falou? Sim, foi isso que ela falou. Cara, sabe que eu fico pensando assim, Deus, né? Deus. Preocupado. Olhando com uma suruba. Eu acho que ele tá cagando também. Na boa, assim, eu sou Deus. Eu poderia estar preocupado com uma enfermidades, guerras, tal. Dona Maria fazendo suruba. Aí não. Aí não. Esse uso aí que você tá fazendo do seu furico não é divino. Assim, sabe? É isso que dá um. Eu acho que até isso é um pouco dessa noção, dessa ideia que as pessoas têm de si mesmas como centro do universo. De pensar sobre um ser tão grande, tão cheio de suas mazelas para cuidar, mas ele olhando para ela. Mas é essa ideia de achar que Deus... A gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Ou o contrário, Deus segundo a Bíblia, sim. Bíblia cristã. Mas e quem disse, né, que Deus é assim, que vai... Não, é interessante que todas as representações históricas, agora falando um pouquinho mais de cultura, né, assim, todas as manifestações históricas, pictóricas das divindades estão intimamente associadas a um certo tipo físico daquela civilização que retratou esses deuses. Então, hoje, você tem aí catalogados, assim, no curso da antropologia, você tem 2.000 deuses, né?
Então, se você acredita em um, na verdade, você está deixando de acreditar em outros 1999, pelo menos, que fazem todo o sentido pra onde eles outras estão pessoas, espalhados tanto aí. quanto o seu faz pra você. Então, o que eu faço, no caso, como agnóstico, é não acreditar só em mais um em relação a você que acredita, né? Que acredita em um e tudo. Então, claro, com todo o respeito do mundo, fé é uma coisa que vai respeitada. Só que eu abordo, né, de um ponto... a minha abordagem é diversa, é de perceber que existem questões envolvidas aí num debate um pouco mais sério, um pouco mais severo, que não passam... Um pouco mais prático, né? Ele está se referindo, me corrija, deixa eu fazer um woman's planning aqui, um women planning. Ele está se referindo, imagino, né, ao fato de que, por exemplo, a gente está falando de crenças e tal. Mas ele falou agora há pouco sobre o Estado, as leis e tudo mais. E quando a gente interfere em assuntos práticos do dia a dia, com questões das nossas crenças, que são, no máximo, em um Deus dentre 2.000, a gente atrapalha praticamente todas as pessoas por causa de algo que não deveria interferir nessa questão. É isso que você estava querendo dizer? Sim, e o que é pior, quando isso se torna motivo de militância e de imposição de uma certa moral a outras pessoas. Então, o fato... Muitas pessoas perguntam assim, mas religião é coletivismo? Não necessariamente. Se você ingressa numa corrente religiosa, numa vertente religiosa, faz isso livremente, espontaneamente, voluntariamente, e não fica panfletando para todo mundo ser ou deixar de ser, porque olha isso aqui você está fazendo errado, isso não é coletivismo, isso é uma escolha para fazer parte de um certo grupo, de uma certa sociedade. Mas o saco é esse negócio de ficar dizendo que... E aí entram teocracias. A gente está vendo agora no Afeganistão, cara. É uma merda. É você falar assim, em nome de as piores guerras, as mais sangrentas, foram todas em nome de um Deus. Então, assim, não, porque em nome de Alá, agora, mulheres de cá, homens de lá. Mas que Deus é esse que está preocupado numa aula de universidade que as mulheres ficam de cá, os homens ficam de lá? Então, assim, salpicar um pouquinho disso tudo com bom senso não vai matar ninguém. Não salpicar com bom senso vai matar muita gente. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com essas coisas também. Trazendo para a linguagem daqui, eu costumo dizer que crença é como pinto. Tudo bem você ter um, tudo bem você achar que o seu é o melhor, mas não tá tudo bem sair por aí tentando enfiar nas pessoas. Nossa, excelente analogia. Poesia. Minha avó sempre fica muito triste quando eu falo isso. Ela fica, Muito. Sempre. Ela diz, Larinha, pô, te amo. Não, isso serve não é só para religião, serve para filosofia, para convicções político-religiosas, para tudo. Né? Então, assim, tá aqui. Quer consumir, consome.